Quem já cortou peso sabe, é a parte mais sinistra da luta, galera. Tu sua até a última gota, a cabeça gira, o corpo falha. E no UFC já teve cara que desmaiou na pesagem, precisou ser carregado ou perdeu o cinturão por 100 gramas. Hoje eu vou te mostrar os cortes de peso mais insanos da história do MMA e tu vai ver que alguns chegaram a quase custar a vida do atleta ou até mesmo custou a vida do atleta. Tu desidratar para subir na balança e ir pro tatame é uma das coisas mais perigosas que tu pode fazer, porque o teu sangue fica viscoso. Tu já entra no ringue com a pressão sanguínea alta. Você dificulta a circulação de sangue, aumentando assim a possibilidade aí de uma lesão, de um acidente vascular, tá, galera? Tomem muito cuidado com isso. Não joguem a vida de vocês por um título. O Anthony Johnson é um dos caras que teve problemas com a pesagem. Ele transitou entre 3 categorias, teve problema nas 2 categorias até chegar no peso pesado. Vamos aqui analisar uma luta, o Anthony Johnson contra o Vitor Belfort, e ele ficou quase 5 quilos acima do peso combinado. Quem acompanha o UFC sabe que a entidade não gosta que tu fure com o compromisso de peso. Ele pode aceitar derrotas seguidas. Agora, uma falha na perda de peso no teu compromisso com o teu adversário, isso é muito mal visto e realmente merece ser tratada dessa forma, viu? Olha lá, Belfort, ainda tá na época 2012, né? Ainda podia ter RT. Anthony Johnson, a gente vê que é um cara realmente maior do que o Vitor, mas não interessa. Ele que aceitou no peso médio, ele tem que bater 83,5, 83,400 mais ou menos aí. É muito difícil a gente julgar sem acompanhar todo o trabalho da perda de peso. Às vezes uma lesão faz com que ele precise ter ali a diminuição no ritmo do treino, e isso já dificulta a perda de peso. A entidade tem que estar sabendo de tudo isso para que a penalização seja assertiva. Se foi por falta de comprometimento, se foi por lesão, o que causou essa falta de compromisso do atleta. No caso do Anthony Johnson, houveram seguidas situações de não cumprimento do compromisso e ele veio até a ser demitido do UFC e voltou como peso pesado. Primeiro trocaram ele de categoria, ele não honrou com o peso, foi mandado embora e depois voltou como peso pesado para a entidade, né? Foi um cara bastante problemático na questão do peso. O Leandro Souza no Chotô Brasil em 2013, na categoria 5-7, teve problemas e veio a falecer, né? Quando acontece isso, o mundo da luta perde. Eu tenho percentuais de ação. Até 5%, meu irmão, tu tá livre de qualquer problema com a sua desidratação. 5% do teu peso. Passou de 10%, de 5 a 10%, tu começa a ter risco. Agora, tu passou de 10% de desidratação do teu peso, possivelmente tu pode ter falência de rim, problemas hepáticos, problemas aí nas tuas articulações, que tu perde poder de proteção, tu perde rendimento, tu tem hipoglicemia de rebote, é muita coisa, não vale a pena. Se tu vai perder rendimento em cima do ringue, e falo por mim, eu lutei na 7-7 e não fiz da maneira correta, fui cobrado em cima do ringue, o meu corpo travou. Então tem essa definição de categoria junto com profissionais que têm o conhecimento para te ajudar, tá, galera? Não façam por vontade própria. Falando em resistência, irmão, é aí que entra quem vive a luta de verdade. A Pulse Fight tem mais de 25 anos fabricando os melhores equipamentos de luta do Brasil. Luva, caneleira, protetor, saco de pancada, tudo feito para quem treina sério e entende o peso da dedicação. Porque assim como um corte de peso, não é só sobre aguentar, é sobre estar preparado para tudo. O link está aí fixado nos comentários, confere lá e garante o teu equipamento da Pulser. Terceiro exemplo e muito importante, Renan Barão na revanche contra o TJ Dillashaw. Ele desmaiou no banheiro, na tentativa de desidratação, e a luta veio a ser cancelada. Uma luta muito importante, o Renan Barão vinha de algumas defesas de cinturão, mantendo ali uma invencibilidade na categoria, até encontrar o TJ Dillashaw. A primeira luta foi bastante difícil, o TJ com uma versatilidade na luta em pé muito grande, realmente dificultou o psicológico do Renan Barão até para fazer a desidratação. São algumas situações que fazem o atleta ter dificuldade.
Lembra dos 4 pilares? E eu colocaria na desidratação 5 pilares. A alimentação, você tem que ter um nutricionista. O psicológico, você tem que ter um psicólogo ali, alguém que te conduza de forma assertiva. O teu preparador físico, a preparação física faz com que você tenha facilidade em perder o seu peso, então ele está acelerando o teu metabolismo no período pré-competição. O conhecimento de muita gente está colocado aí, galera. Um preparador físico, um bom psicólogo, um bom médico, um bom nutricionista e o seu treinador são 5 profissionais que têm que atuar em conjunto. E nesse momento ali o Renan Barão realmente era uma situação muito difícil. Eu entendo o que passou na cabeça dele. Era muito difícil essa revanche, ele chegar forte psicologicamente e foi cobrado. Ele não conseguiu perder peso. Mais um exemplo aí de que o psicológico influencia demais. Se você não assistiu aí a aula dos 4 pilares, acessa lá, Academia Online RFA, que tem eu falando sobre aí os 4 pilares, galera. McGregor! O McGregor contra o José Aldo, na categoria 66, ele conseguiu bater o peso, mas ele apareceu com uma feição bastante cadavélica. Ele mostrou que ali foi muito difícil. Ele estava visivelmente perdendo saúde naquela perda de peso. Tanto que logo após essa vitória, ele nunca mais bateu 66, galera. Você que é jovem e busca sucesso na sua carreira de lutador, a meta do McGregor era bater o campeão, e ele bateu o campeão. Logo após isso, já começou a não querer mais bater aquele peso. Porque realmente a gente perde saúde, galera. Tu perde proteção articular, tu perde proteção cerebral, que a água é o que protege teu corpo. Então tomem muito cuidado. Tenham metas e muito profissionalismo em perda de peso. Ele precisava desse momento aí, galera. Mas pode ver, hoje, se ele voltar a lutar, vai ser na 7-7 ou até mesmo na 8-4. Porque ele realmente mostrou que era muito difícil ele bater esse peso, galera. Ele é grande para a categoria, é um cara que tem uma constituição física avantajada para a categoria. Forçou o Aldo até a baixar de categoria e descer para 61, porque realmente na 66, naquele momento ali, os atletas começaram a descer de muito peso. Uma cultura que no mundo da luta existe, né? Nesse caso ele se deu bem, mas nem sempre é positivo, viu, galera? Yang Jinbin no UFC, galera, ele desmaiou durante o corte, ele não conseguiu, galera, e morreu antes da pesagem. Lembrando, o UFC é diferente, como a PFL também, né? Eles lutam contra essa desidratação e fazem a pesagem no dia. O Khabib, na luta contra o Tony Ferguson, o campeão interino, o Khabib chegou a ter falência dos rins. Quando a gente fala que a desidratação pode causar danos irreversíveis, esse é um deles. Eu já vi atleta ficando sem a função renal, dependendo de tratamentos para voltar a ter a função renal. Tomem muito cuidado, o Khabib, campeão invicto, passou por isso. Ele colocou em risco sério a sua vida por um título. Até onde vale, tá ligado? O Khabib é um cara bem forte para a categoria 70. Eu acho que é a categoria mais difícil do mundo da luta. É onde a gente tem a maior quantidade de atletas. Nessa categoria. É a categoria mediana que o homem pode chegar ali, é a categoria 70 quilos, e na minha visão é a categoria mais difícil de se tornar campeão. E nessa tentativa ali, o Khabib é um cara grande, desce de bastante peso, até os campeões, mesmo tendo lutado várias vezes, não aguentam lutar na mesma categoria que eles, enquanto são jovens, lutam. A vida útil do atleta, ela tem limite. Daniel Cormier, galera, numa luta contra o próprio Anthony Johnson, um cara que sempre teve problema. Nessa luta, o Daniel Cormier teve problemas e teve dificuldade em bater peso. Até foi uma pesagem bastante controversa, porque ele coloca a mão na toalha enquanto o peso é conferido, e a gente sabe que a gente tem umas manhas aí no mundo da luta para burlar. Olha ali como estão fazendo força na toalha, e ele está apoiado na toalha, esperando a aferição. Meu irmão, fala aí, tu concorda comigo que houve um auxílio da pesagem ali? Claramente ele está apoiado na toalha e os caras estão segurando ele com força. Isso ali não foi certo. Vamos agora aqui para um exemplo feminino. A Mackenzie Dern, brasileira,
multicampeã do jiu-jitsu, contra Amanda Cooper. Nessa pesagem, ela ficou 3,7 kg acima. É muito peso, galera. E foi um peso casado, não valeu pela categoria. Mas é muito louco isso, né, galera? E realmente a mulher, ela tem algumas questões a mais para dificultar a perda de peso dela. Até mesmo o ciclo menstrual influencia muito, viu? É um ciclo hormonal muito variante. Isso atrapalha na perda de peso. Mulherada, procure um endócrino aí, alguém para ajudar e auxiliar. Não faça como os homens aí que a gente faz, na grande maioria, na galegagem, como diz o outro. Puta, essa luta eu lembro. Ele desceu para categoria 5'7", é um cara grande para 5'7", e ele enfrentou o Cerrudo e ele teve problemas aí na pesagem, na desidratação. A gente sabe que o TJ, na luta em pé, teria muitas condições em fazer frente ao Cerrudo, que é um cara, a gente na época acreditava que apresentaria maior perigo no wrestling, na luta agarrada pro TJ. O TJ Dillashaw apresentou uma perda de reflexo, veio para a categoria 5'7", mas não apresentou rendimento nessa categoria e mostrou pra gente que não vale a pena só perder peso. Tu tem que ver se tu realmente, descendo para essa categoria, tu vai ter rendimento. E o TJ Dillashaw mostrou que na 5'7" não bate bem, não é um cara que fica rápido, forte, com certeza sempre um passo abaixo, mostrando que não tem aquela lá, como o Cerrudo tá muito mais forte, muito mais explosivo, saca? E o TJ se comporta de maneira mais lenta. Olha só, o Wolverhampton nem bateu, cara. Olha só. Mostrou que o queixo não estava forte, saca? Ele perde proteção, ele perde rendimento e assim foi passado até onde valeu a pena para ele tentar voltar a ser campeão, né? Então, não vale, galera. Perder rendimento não vale, mas vale lutar forte, garantir a longevidade aí do seu trabalho, do que perder rendimento, se machucar com muita seriedade e acabar se aposentando antes do tempo. Galera, o Charlinho já teve um revés na balança. Para quem acompanha o Charles sabe, ele entrou no UFC na categoria 66, mas não teve uma vida de sucesso, ali vitórias seguidas. Ele teve vitórias e derrotas nessa categoria e subiu para peso leve e ali sim se tornou campeão, mas em 2022 ele não bateu o peso e ele perdeu o cinturão na balança. Ele ganhou o gate, mas o cinturão ficou vago. Quando tu não luta pelo cinturão, tu tem 1 pound de regalia, mas pelo cinturão não tem regalia de 1 pound, então tu tem que bater o peso da categoria para disputar. Depois ele voltou e trouxe o cinturão, né? Recentemente eu tive no Rio de Janeiro e presenciei a vitória do Charlinho contra o Mateusz Gamrot, o polonês, que vinha com nocautes e finalizações, um cara com poder gigantesco aí, mas o Charlinho mostrou que bateu bem o peso, veio forte, veio dominante, então essa é a categoria dele. Ele tem dificuldade hoje em bater o peso 70, sim, tem que fazer todo um trabalho conjunto com vários profissionais, mas ele chega forte. 66 não era a categoria dele, 70 é a categoria do Charles. Inclusive tem aí a análise da luta aí no canal e também o vlog aí da viagem, eu e a minha mulher e o filhotinho indo a caminho do Rio de Janeiro. O Alex Pereira fez um vlog mostrando para vocês todo o processo de desidratação, conexão entre os profissionais envolvidos muito grande, nutricionista, preparador físico, fisiologista, fisioterapeuta, todo mundo trabalhando em conjunto para ele bater o peso com muita qualidade. Agora, 9'3", ele tem dificuldade, mas já parou para pensar o Alex na 8'4"? Eu não entendo como esse menino bate 84 quilos. É um moleque gigantesco para a categoria. Ele teve meta. Ele sabia que para entrar e ter sucesso, ele teria que entrar no peso médio. Depois de ser campeão, ele subiu para 9'3" e agora ele é campeão da 9'3". O que o Alex fez em 3 anos, nenhum ser humano fez na luta como esse moleque fez. Então, quando me perguntam quem é o maior de todos os tempos, é brasileiro, meu irmão. Alex Pereira é o maior de todos os tempos. Concorda comigo? Deixa aí nos comentários. É o melhor de todos, sem dúvida nenhuma. Quero ver ele no peso pesado, galera. Tem o selo de aprovação. Dale. Cortar peso é uma guerra antes da guerra. É onde tu já começa a lutar contra o próprio corpo.
A gente viu casos de lutador desmaiando, precisando ser carregado, perdendo o cinturão e até gente morrendo em outros eventos. E quando tu assiste o Alex Pereira mostrando de perto como é esse processo, tu percebe que é um sofrimento que o público quase não enxerga. Agora eu quero saber, qual o corte de peso que tu acha que foi o mais insano de todos os tempos? Comenta aí embaixo. E claro, deixa o like aí, se inscreve no canal e acompanha as próximas análises aí comigo, galera. Valeu? Quando me perguntam, Mesh, qual a minha categoria? Não é só o teu treinador sozinho que vai definir a sua categoria, tá? Isso depende muito de um trabalho conjunto entre um médico do esporte, um endocrinologista, um nutricionista, pessoas que realmente entendem do trabalho de perda de peso. Não é uma atitude tomada somente de um treinador, galera.